Salve, rapaziada, vamos falar agora sobre Sport 1, Palmeiras 1 na Ilha do Retiro. Por que Sport 1, Palmeiras 1, Heitor? O jogo foi 2-1. Não, porque enquanto existia um mínimo de honestidade durante o jogo, estava 1-1. Aos 45 do segundo tempo, a gente já sabe o que aconteceu. Eu não vou comentar mais sobre o lance de Matheus Alexandre com Rafael Veiga e também não vou comentar sobre o pênalti de Piquerez, que isso aí é uma vergonha. Até os próprios palmeirenses se sentem envergonhados. Eu estou enojado com a nota do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, com a nota do esporte, estou enojado com esse árbitro sem vergonha, com o VAR, com todos. Isso aí a gente já debateu muito só ontem. Hoje a gente vai falar de bola, campo, e o esporte me empolga. O esporte continuou me empolgando nesse jogo contra o Palmeiras. Primeiro, esse 4-1-4-1 funcionou. Só que eu queria começar a dar um destaque às individualidades, como eu canso de falar para vocês. Primeiro, temos muita margem de crescimento. E eu nem vou entrar no debate de com Pepa ou sem Pepa. Independente do treinador, o esporte ainda tem muita margem de crescimento. Ontem, pela primeira vez na temporada, a gente viu Barleta e Igor Carius fazer um ótimo jogo. E eles ainda têm muito mais margem de crescimento. Os dois. Então ontem no caso, no domingo, a gente ganhou 2 reforços. Na ala esquerda, Carius anulou Estevão na maioria das jogadas de Estevão. Se a gente parar para analisar, o primeiro tempo inteiro, Carius engoliu as avançadas ali, os avanços de Felipe Anderson. Então, Carius botou todo mundo ali no bolso na lateral esquerda, em todo o primeiro tempo e na maior parte do segundo tempo também. Por isso que tem jogadores, gente, que a gente tem que conter um pouco as críticas. Não é questão de passar pano, é entender que, porra, esse cara aqui tem muita margem de crescimento e muito provavelmente ele vai crescer. É o caso de Carius, que não estava fazendo uma boa temporada, mas também não estava fazendo uma péssima temporada, não. Tipo, meu Deus, esse aqui é horroroso, esse aqui é imprestável. Se ele chegasse nesse nível, eu ia descer a linha, mas não é o caso. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma nas críticas. Segundo, Barleta está no mesmo nível. Não estava fazendo uma boa temporada, mas você sabe que ele é um ótimo jogador e que vai nos ajudar muito na Série A. No domingo ele fez uma pintura, um golaço, naquela fatiada de Lucas Lima para ele dentro da grande área finaliza chapando de primeira e faz um golaço. Ele tem qualidade técnica e fez um bom jogo de modo geral. Não acho que foi um excelente jogo, ainda acho que tem muito mais margem de crescimento, mas você já viu ali um pouquinho do que Barleta pode nos oferecer com o decorrer da Série A. E mais uma vez, é por isso que eu não peço, Barleta é uma merda, é emprestável. Calma, pô. Tem jogadores que a gente tem que entender que a gente não pode pesar muito nas críticas. Outros a gente pode. Que é o caso de Matheus Alexandre, que é o caso de Carlos Alberto, que é o caso, sei lá, de Romarinho. A gente sabe que não vai ter muita margem de crescimento, não. É em uma ou outra vez a cada 500 jogos que vai fazer algo. Isso aí até eu faço, se me colocar ali para treinar com os jogadores. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí quero deixar mais uma vez bem claro. A gente ainda não tem Atêncio, a gente ainda não tem Zé Lucas e a gente ainda não tem paciência. Paciência entra no mesmo rol da galera que tá detonando ele. Não presta, é um miserável. Calma, pô, tem margem de crescimento para paciência também. Ele é um bom centroavante, ele é melhor do que Pablo, eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Só que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com paciência mesmo. Infelizmente, a realidade, ele tá lesionado. Creio que ele vai voltar contra o Vasco. Então, assim, a gente já citou 3, 4 peças que podem ser vitais pra gente ganhar um jogo contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. Por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras, se a gente tivesse um Atêncio no banco, um Paciência no banco, sei lá, um Zé Lucas no banco, tô citando aqui um exemplo, tá? Com certeza, a gente tinha uma possibilidade muito maior de vencer o jogo. Então tem que ter um pouco mais de calma com as críticas para alguns jogadores. Se fossem jogadores imprestáveis que não jogam nada, eu até que ia entender, mas não é o caso, pô. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com alguns jogadores, rapaziada. E assim, o que pesou se a gente for fazer análise, eu tô pegando meio que análise de trás para... e mais um ponto. E Hereda, hein? Hereda tá jogando muita bola, hein? Era, não sei se o melhor em campo, mas um dos melhores em campo até o lance que ele se lesiona. Agora, deu azar de se lesionar durante o jogo. É impressionante o azar desse cara, velho. Agora, só mais um ponto. Foi realizados exames e não foi detectado uma lesão muito grave. Foi um incômodo ali no quadril que ele sentiu durante a partida, mas já foi liberado. Ele só não vai jogar contra o Vasco se ele falar, professor, eu tô sentindo mais dores e não aguento. Mas caso contrário, se ele conseguir treinar normalmente, que é a tendência, ele vai ser titular de novo contra o Vasco. E tá jogando muita bola. Jogou muita bola contra o São Paulo, foi o melhor em campo, no meu ponto de vista, e jogou muita bola contra o Palmeiras. Tava jogando muito bem,
estava sendo desafogo no campo de defesa, carregando bem as jogadas em transição, gerando falta, gerando jogadas de linha de fundo, muito bem Hereda na partida, também muito bem defensivamente, isso é que mais me surpreende. Ofensivamente não me surpreende não, que eu acompanho Hereda há um bom tempo, agora defensivamente ele tá jogando muito bem. E para complementar, aí veja só, o que é que pesou no jogo? O banco, cara, não tem pra onde. Você olha pro banco da gente, entra Matheus Alexandre, Domingues, Arthur Souza, Carlos Alberto, Leno Lobato. Enquanto o Palmeiras entrou Piquerez, Estevão, Rafael Veiga, Aníbal Moreno e Vitor Roque. Não que esses jogadores entraram maravilhosamente bem, os jogadores do Palmeiras. Mas é óbvio, gente. Tu tá colocando 5 jogadores do Palmeiras, titulares, que vão ali brigar no G4, G6, sei lá, da Série A. Isso aí todo mundo sabe. São jogadores de primeiro, segundo escalão aí da América. Enquanto os nossos jogadores têm uma limitação muito grande. E outra, a Abel Ferreira viu que o time dele não estava jogando nada, mexeu rápido, já no intervalo ele mexe. Já no intervalo. Então, era natural que o Palmeiras fosse ter mais volume no segundo tempo, ter um pouco mais do controle da posse de bola. Porque o time do Palmeiras é muito melhor do que o do Sport em relação ao papel, né? Tô nem falando bola jogada, em relação ao papel. Então, era natural que o Palmeiras crescesse durante a partida. Então, assim, se a gente for fazer um apanhado geral do que foi a partida do primeiro tempo, o Sport foi muito melhor. Merecia ter feito 2 gols. O primeiro foi um golaço de Barleta, eu vou até trazer aqui em tela para vocês, o primeiro gol da partida, na fatiada da cobrança de escanteio do Lucas Lima, e isso aqui é uma jogada ensaiada e trabalhada por Pepa, ponto. Então olha só, é uma realidade, isso aqui não foi um gol no acaso, não. Não é que Lucas Lima percebeu Barleta sozinho e, não, eu vou lançar aleatoriamente, não. O Sport já quase fez 2 gols assim nessa temporada, com esse mesmo tipo de jogada. Deixa um jogador aqui na meia-lua que tem uma boa finalização e dá uma fatiada para ele. Lucas Lima fez isso com o Sérgio Oliveira contra o Santa Cruz, Lucas Lima fez isso contra o Palmeiras, e se eu não me engano teve outros 2 jogos que se tentou fazer isso, mas acabou não gerando gol, mas gerou chutes perigosos. E aí, mais uma vez, né, o Sport estava perdendo o jogo aqui aos 37 minutos do primeiro tempo. Na única chegada do Palmeiras, foi no cruzamento que Chico fez a falta em Flaco Lopes. Para mim foi pênalti. Flaco Lopes bate 1-0 Palmeiras. Nessa altura do campeonato, estava 4-0 para o Sport finalizações, antes do pênalti. O Sport chegando mais, mas vacilando no último terço de campo. E aí, na fatiada de Lucas Lima, com as mãos, ele meteu aqui para Barleta, e Barleta finaliza, a bola passa por 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Palmeiras, e o Everton ficou meio espantado, porque essa bola passou no meio de todo mundo. Ele nem esperava essa bola passar. Golaço, o Sport empata a partida. E aí vem as doses de azar, né? Sérgio Oliveira, que tem uma boa bola parada, mas até o momento a cobrança de falta dele não passava nem da barreira. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele mete uma bola no travessão. Aí é dose de azar, assim, a bola pega no travessão e sai, poderia pegar no travessão e entrar, paciência. A bola pega no travessão e sai, o Sport termina o primeiro tempo com um volume muito maior de jogo, dominando a partida de certo modo, o Palmeiras não fazia nada e o Sport era muito superior na partida. E aí, mais uma vez, vem o segundo tempo, e aí, meu patrão, a gente viu o que aconteceu. Se a gente for fazer análise do primeiro tempo, o Palmeiras ele já mexe e volta se impondo mais na partida, não tem para onde. Pressionando um pouco mais, tendo mais o controle da posse. O Sport, apesar disso, saía também com qualidade nas jogadas em transição, mas é o tal detalhe. No último terço de campo, um chute que era para chutar, Lucas Lima não chuta, Barleta às vezes prende muito, Lucas Lima prende muito, Duqueiroz não finalizou também. É o tal do detalhe, cara. Se o Sport não um pouco melhor, talvez fizesse 2-1 no início do segundo tempo, ou ali na metade do segundo tempo, mas a gente não fez. E aí, conforme o tempo foi passando, Pepa não foi mexendo, o time foi cansando, o Palmeiras foi subindo cada vez mais de produção. Não que o Palmeiras estava amassando o Sport, não, mas é aquele negócio, meu irmão, eu tô rodando a tua grande área, tô rodando. Uma hora eu vou achar algo aqui. Nem que seja na aleatoriedade, eu vou achar algo aqui. E acharam a merda do pênalti. E aí a culpa é da arbitragem de Matheus Alexandre, entre aspas, que dominou mal aquela bola. Ele poderia fazer um domínio normal e sair para o jogo tranquilamente. Enfim, paciência. Então, assim, no final das contas, eu consigo enxergar, sim, um bom futebol do Sport, pelo que fez contra o São Paulo no Morumbi e pelo que fez contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. São 2 confrontos dificílimos. Se a gente for analisar estritamente o resultadismo da coisa, não é nenhum absurdo um ponto em 2 jogos contra Palmeiras e São Paulo, mas pelo futebol apresentado, no mínimo a gente merecia 2, a gente foi muito garfado pela arbitragem nos 2 jogos, e aí paciência, fazer o quê, irmão? Aí a gente não tem um controle sobre a arbitragem. Mais uma vez, achamos o 4-1-4-1, achamos uma formação tática para dar sequência à temporada. Eu acho que a formação tática tem que ser essa. O Lucas Lima jogou muita bola contra
contra o Palmeiras. Foi um destaque positivo no jogo. Além da assistência, que também conseguiu fazer boas jogadas em transição, mas pecando muitas vezes, às vezes, em perder muito a bola, né? Enfim. Aí é ajuste, cara. É ajuste isso aí. Não é questão de, ele é horroroso. Não é questão de ajuste, de um pouco mais de treinamento, um pouco mais de orientação de Pepa para os jogadores no último terço de campo e que o Sport pode começar a colher mais bons resultados. O problema é que agora é o Vasco em São Januário, né? A gente vai ter que fazer um ótimo jogo para conseguir sair com pelo menos um ponto do São Januário, e a gente vai pressionado porque tem que pontuar. A gente vai trazer aqui a tabela de classificação para vocês também, tá, rapaziada? Antes disso, eu já estava esquecendo o recado da Montenegro Cargas para vocês. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, vamos lá. Tabela de classificação aqui tela para vocês. O Sport nesse momento está na 18ª colocação, com um ponto conquistado. Foi um empate contra o São Paulo lá no Morumbi e uma derrota contra o Palmeiras. Infelizmente, não era para a gente estar com pelo menos 2 pontos aqui, tá, sei lá, fora do Z4. Mas é o tal negócio. É muito cedo ainda para a gente falar, meu Deus, estamos no Z4, bateu o desespero. Eu não acho que tem que ter pressão nenhuma no trabalho do Pepa nesse exato momento, não tem. Pelo trabalho que vem sendo construído durante a Série A, que é o nosso principal campeonato, o time está se comportando bem na maior parte do tempo. Para mim, Pepa errou muito no último jogo, apenas na demora para mexer e nas peças que ele mexeu. Assim, a reta final do segundo tempo de Pepa na questão do time de mexida foi absurdo. Primeiro, o time estava morto, com 15 minutos de jogo, estava claro que tinha um time muito mais bem fisicamente, muito melhor fisicamente, e outro que estava abaixo. E Pepa não mexe em nada. Ele vem fazer a primeira alteração com 32 minutos, quando Abel Ferreira já tinha promovido as 5 alterações. Então era um Palmeiras com gás novo, totalmente novo, era metade do time com gás 100%. Enquanto o Sport não tinha feito nenhuma alteração, o time estava muito cansado. Aí ele coloca Arthur Souza no lugar de Pablo, pelo amor de Deus, Pepa. Qual era a mexida tática nisso aí? Nenhuma. Até porque o que é que Arthur Souza vai entregar? Nada. E o Sport estava sem a posse de bola naquele momento. Então era jogo mais para velocidade. Bota um Lobato de falso 9, cara. Na ponta, você tira um meia, sei lá, um Sérgio Oliveira ou um Duqueiroz, desloca o Lucas Lima um pouco para dentro e coloca mais um ponto, um Carlos Alberto ali. Depois tu coloca, sei lá, um Gustavo Maia ou... Gustavo Maia é o que tem, né? O Romarinho da vida. Coloca um ponto ali para variar um pouco mais taticamente essa equipe na reta final do segundo tempo, para trazer velocidade em transição. Ele demorou muito para fazer essas alterações. Enfim, ele tira Duqueiroz, coloca Fabrício Domingues, tira Pablo, coloca Arthur Souza. Cara, ele fez a maioria das alterações 6 por meia dúzia. Na reta final é que ele coloca um Carlos Alberto que entra e não faz nada como sempre. Então, assim, o nosso banco de fato, quando a gente for enfrentar um Palmeiras, São Paulo, pega outros aí também, com esse time que jogou domingo, com esse elenco, nosso banco é muito escasso, cara. Muito escasso. Agora, com o retorno de Atencio, Zé Lucas e paciência, já vai melhorar bastante. Já vai melhorar significativamente. Que a gente pode ser mais competitivo no segundo tempo. Enfim. Bom, meus amigos. Agora é o Vasco São Januário. Difícil. Tromba das grandes, mais uma vez. Eu queria deixar para falar também sobre o jogo do Vitória, mas como esse vídeo aqui está muito longo, eu vou deixar para um próximo vídeo. O Vitória é o lanterna da Série A, nesse momento com nenhum ponto conquistado, saldo de -3, é o único time que até o momento não pontuou na competição. O Bahia, com o time reserva, né, basicamente reserva, meio mescladão ali, empatou contra o Santos na Vila Belmiro, com o Juba jogando muita bola e não é pouca não. O Fortaleza empatou contra o Mirassol e a tendência é essa, o Fortaleza empatar com o Mirassol, ser goleado pelo Flamengo, sair perdendo um monte de jogo aí, empatando. Não vai ser mais aquele Fortaleza de Libertadores, não. Se olhar o desempenho patético da equipe, e os resultados vão vir com o decorrer da temporada. Ganhou de um Fluminense que a gente viu como é que tava, né? Com o Mano Menezes, aquela pouca vergonha. Então, não ganhou, entre aspas, de ninguém. Então, tá aí, o Fortaleza, apesar disso, está no G4, assim como o Ceará também está no G4. Mas ainda é muito início. Temos que começar a fazer contas. Temos que começar a fazer conta. Velho, tinha que pelo menos empatar contra o Palmeiras na ilha. Não empatou por causa da arbitragem. Mas não empatou, infelizmente, é a realidade, cara. Não empatou. Eu sei que, tirando a arbitragem, a gente iria empatar o jogo, pelo menos. Mas não empatou, teve arbitragem. Fazer o quê? O Sport vai pressionado para São Januário para pelo menos conquistar um pontinho. Porra, tem que buscar pelo menos um. Quando eu falo tem que buscar um, temos que buscar a vitória. Se vier um empate, ok.
Tem que pontuar, cara. Tem que pontuar contra o Vasco São Januário. Tem que tirar pontos de times ali, meio de tabela para baixo, que é justamente o caso do Vasco. E eles vão jogar nesse meio de semana, vão estar um pouco mais desgastados, pelo menos em teoria, né? E depois o Bragantino em casa tem que vencer de todo jeito. Em casa contra o Bragantino tem que atropelar, tá? Mas isso é um papo para depois. Bom, rapaziada, é isso. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.